Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rocha, ator, iluminador, professor de teatro. E hoje nós vamos falar sobre a greve dos artistas. Hoje nós vamos falar sobre uma greve que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Enfim, nós vamos falar sobre 4 coisas nesse vídeo especificamente. Que é, primeiro, está acontecendo uma greve mesmo? É isso? Sim? E nós vamos falar um pouco mais sobre o que é de fato que está acontecendo lá. Como que eles conseguem isso? Depois, qual o impacto disso no mundo? Enfim, por que isso acontece lá e não acontece, e a gente nunca viu isso aqui no Brasil? Ou, né, como que funciona isso em relação a gente aqui? Primeiro, sim, é uma greve que está acontecendo. E na realidade está acontecendo duas greves juntas, né? É a primeira paralisação geral, digamos assim, né, que para todos os estúdios, porque para 2 categorias ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, em Hollywood, desde 1960, que foi quando teve a última greve que parou tudo, né? Parou mais de uma categoria, assim, que inviabilizava das produções acontecerem. Depois disso, depois de 1960, em geral, teve outras greves, ou foi greve só dos roteiristas ou só dos atores até então. Inclusive em 2007, se eu não me engano, foi a última greve que teve, que foi uma greve de roteiristas. Então eles estavam reivindicando que tivessem participações nas vendas, nos lucros sobre as vendas dos DVDs, VHS, essas coisas assim que em 2007 vendia bastante. Não sei em que ano que você está vendo isso, em que momento da vida você está vendo isso, mas que bomba hoje em dia são os streamings. E, no caso, é por aí que vai uma das reivindicações. Só para deixar bem claro por que eu falei que são 2 greves acontecendo ao mesmo tempo, que, primeiro, uma greve que é a dos roteiristas especificamente, ela começou dia 2 de maio desse ano, de 2023, e os atores, o Sindicato dos Atores, que engloba também dublês, por exemplo, parou também para fazer greve, se juntar à greve dos roteiristas, dia 13 de julho. Então, a partir do dia 13 de julho que começou as 2 greves acontecerem ao mesmo tempo e juntas. Porque tem muitas reivindicações dos 2 grupos que é parecida ali, que tem a ver, mas tem coisas que são separadas ali de cada um deles. Os 2 grupos tinham acordos com os sindicatos com a organização lá que representa os grandes estúdios de TV e de cinema dos Estados Unidos. E esses acordos eles iam até maio desse ano, aproximadamente, assim, né? Pegando uma média dos 2 grupos ali, entre roteiristas e atores. E esses grupos, eles não conseguiram chegar num acordo legal para todo mundo, para renovar os acordos, né? Então, o que foi a solução? Não vai chegar num acordo comum, nós vamos fazer uma greve para que vocês percebam a nossa importância no sistema e que a gente vai conseguir, então, sentar para conversar de uma maneira melhor. Até então não chegou num acordo, até quando eu gravei esse vídeo aqui, e a greve só continua aumentando e ganhando mais força, aparentemente. Quais são as reivindicações, então, né? Já que é uma greve, sim, que está acontecendo, os roteiristas, principalmente, estão pedindo mais condições de trabalho, isso é, depois, no passar do tempo, aí as produções começaram a ser menores em questão de menos temporadas, menos episódios cada temporada, e tudo isso tem a ver com quanto eles pagam para os roteiristas, que aí tem salas de roteiro também, que a gente vê normalmente, né? Roteiro, daí o roteirista de tal série como uma pessoa principal assinando, mas normalmente tem vários roteiristas que trabalham dentro de uma sala para contribuir para aquele roteiro. Às vezes um é só para fazer diálogo, outro é só para desenvolver uma trama específica. Mas aí quem revisa tudo e assina o roteiro final é um nome importante lá que entra como o roteirista oficial da série.
Mas aí os outros entram como, sei lá, roteirista assistente, segundo roteirista, terceiro, coisas assim. Outras posições dentro da confecção desse roteiro. E um detalhe, filmes que a gente vê, por exemplo, o Deadpool. Deadpool 3 agora está paralisado as gravações nesse momento que eu estou gravando. Por quê? Porque os roteiristas não estão no set e também, né, os atores. Mas o que acontece? Um filme como Deadpool, por exemplo, ele, durante as gravações, ele primeiro tem uma fase em que é criado o roteiro é aprovado pelo estúdio, começa-se a gravação. No meio desse processo, às vezes tem que fazer algum tratamento no roteiro, ou seja, alguma adaptação, uma revisão. Quando começa a gravação de fato mesmo ali no set de filmagem, precisa ter um roteirista, porque às vezes o ator vai ler aquilo e fala, cara, tá muito esquisito isso aqui. Talvez quando vocês estavam lendo, esse roteiro parecia legal, mas eu falando não tá pegando, tá alguma coisa esquisita. Posso mudar o roteiro pra fala ser tal, tal, tal? Aí o roteirista tem que aprovar isso. Ou se o ator só reclama, o roteirista às vezes vai lá e diz assim, então você vai falar tal fala. Fica melhor? Aí o ator vai lá e fala, realmente fica melhor. Beleza, então ficou esse roteiro. Esse processo de adaptação durante a gravação também é uma coisa que, né, o roteirista tem que ganhar por isso. E aí é uma das reivindicações, melhores pagamentos e condições de trabalho, terem salas de roteiro com mais roteiristas, mais episódios, ganhar mais, ter alguma segurança nesses contratos que muitos roteiristas não têm, tem que ter uma exclusividade, aí não tem uma segurança de que isso vai garantir para ele um serviço durante um bom tempo. Outra reclamação dos roteiristas é com relação a royalties, né? Digamos que, sim, royalties, lá nos Estados Unidos eles chamam de residuals, um pagamento residual referente às vendas do produto. Por exemplo, Friends já passou em várias televisões, em vários streamings. Cada vez que foi vendido para algum canal novo, Friends, isso gerou algum lucro ali, alguma nova venda e tal, que entrou dinheiro para os estúdios originais. Com essa venda nova, então eles têm que calcular uma parcela e distribuir um pouco do dinheiro dessa venda para todo mundo, que tinha no contrato lá, que tinha que ganhar uma parte residual desses lucros. Só que no caso, por exemplo, uma série original da Netflix ou de algum outro streaming, ele vai ser contratado, vai ser pago no ato que foi feito lá o roteiro, e aí depois ele não vai vender provavelmente para outro estúdio ou para outra streaming. O que acontece daí? Ele vai ficar passando durante anos, talvez ele tenha alguma renovação quanto a direitos de uso de imagem por tempo, mas o cálculo desses pagamentos residuais ainda é muito defasado, não tem uma regra muito clara com relação a streaming. Por exemplo, uma série que é exibida há vários e vários anos, que tem muito sucesso, que tem muita visibilidade, paga para aproximadamente o mesmo tanto que uma série que quase ninguém viu e que fica ali, que poucas pessoas divulgam e tal. O que isso implica? Que às vezes a pessoa que tem uma série de sucesso, que foi vendida várias e várias vezes, que ficou vários e vários anos, muitos espectadores vendo, ela não vai ganhar muito além do que uma que escreveu uma série mais ou menos, sei lá. Isso faz com que muitas vezes seja desvalorizado o trabalho de quem fez um trabalho muito legal e que apareceu bastante, né? Então, essa é uma das reivindicações. Outra reivindicação a ver com isso é transparência. Esse cálculo de audiência e como que é feito essa divisão dos pagamentos residuais não é muito claro. Muitos streamings dizem que eles não têm como mensurar isso ou que eles não têm como dizer exatamente qual foi a audiência e não sei o quê. Que é uma história meio mal contada, assim. Você acha que a Disney não sabe quantas pessoas viram a série dela, que ela colocou para ser vista? Ou Netflix não sabe quantos viram?
É meio mal contado isso aí. Provavelmente eles têm como ter um cálculo muito mais preciso de quantos viram e tal, mas eles não abrem o jogo para poder também dizer que as séries têm que ser calculada tudo igual e que o justo é calculado do jeito que é hoje em dia, né? Enfim, os roteiristas reclamam disso e também sobre uma regulamentação de ferramentas de inteligência artificial. No momento, as inteligências artificiais não conseguem necessariamente, até onde a gente sabe, fazer roteiro por conta, criar ideias originais, fazer todo um negócio super bem aproveitável e tal. Mas com o tempo isso pode acontecer, ou hoje em dia já pode ter, por exemplo, uma revisão, alguma alteração mínima que seja feito por inteligência artificial e não se tem nenhuma regulamentação sobre isso. Então não tem assim, se for uma ideia original a partir de uma inteligência artificial e o roteirista tem que fazer só a adaptação disso, quanto que ele tem que pagar, quanto que ele tem que ganhar? Não tem uma lógica sobre isso, um cálculo sobre isso. Então pode ser que algum produtor no futuro queira usar a inteligência artificial no meio do processo, ou algum roteirista use, e eles queiram usar isso como uma desculpa para pagar menos, por exemplo. Claro que isso pode ser uma ferramenta para facilitar o trabalho dos roteiristas, mas ninguém garante que vai ser e nem que não vai ser. Então, uma das coisas que eles reivindicam é alguma garantia, alguma regulamentação sobre essas ferramentas para que eles possam ter uma segurança a mais de trabalho, para não ter o risco de repente, ano que vem, comecem a usar a inteligência artificial no lugar de um roteirista. E isso já vai impactar que muita gente pode perder emprego ou pode ter o seu emprego sucateado de alguma forma. As reivindicações, isso são algumas reivindicações bem objetivas aí dos roteiristas, algumas em relação aos atores. Também é questão de aumento salarial, por causa que tem muitos contratos, por causa de inflação, que está defasado já. Tem questão sobre o uso de inteligência artificial, porque diz que já teve, diz que é porque eu vi em matérias já de jornalistas falando que dentro das negociações com os estúdios, o sindicato até já deixou público que uma das propostas dos estúdios era pagar uma diária para os atores irem lá e servir de modelo para inteligência artificial para que eles depois pudessem usar para o resto da vida a imagem dos atores na inteligência artificial, pagando apenas uma diária. Para mim, como ator, é muito duvidável, assim, muito questionável a índole das pessoas que propõem isso. Assim, eu vou pagar uma diária para você, para daí tirar uma foto, escanear o seu corpo aí, e a partir de hoje eu faço o que eu quiser com a sua imagem e você não recebe mais nada sobre isso. Enfim, isso foi uma proposta que aconteceu e que é um dos questionamentos dos atores. Inclusive tem ator já que no testamento já está colocando que não autoriza o uso de imagem da pessoa de jeito nenhum aí para nenhum tipo de entretenimento e tal, por causa de medo com relação a isso. A Whoopi Goldberg, por exemplo, foi uma que já colocou em testamento isso e que não quer que seja utilizado. Então, ou seja, isso começa a gerar também, além de uma questão monetária, né, uma questão de pagamentos, um questionamento sobre ética de trabalho ali, de bioética, digamos, né, de o que vale a pena você ter ou não. Se as pessoas vão querer agora a imagem do Tom Cruise, por exemplo, até o resto da vida do jeito que ele está agora, ou se depois que ele se aposentar, o que vão fazer com ele? Daí vão querer reativar ele, ou vão usar a imagem dele velho, sei lá. Como que isso vai ser na indústria? Mas é uma das reivindicações, uma regulamentação sobre isso também da parte dos atores. Fora que daí você conseguiria eliminar todos os figurantes de uma série só utilizando a inteligência artificial, uma série ou um filme. Se você parar para pensar, isso acabaria com o trabalho de muita gente que às vezes ganha lá uma diária apenas para fazer a figuração. Melhores condições de trabalho em geral, os atores também estão pedindo. Também tem entre as reivindicações deles, limitação de testes pré-gravados, que essa parte eu não entendi muito detalhadamente, mas está dentro das reivindicações deles do sindicato.
E aumento de pensão e planos de saúde. Ou seja, né, lá nos Estados Unidos é uma coisa que eles perceberam já, os atores, né, através do sindicato, que precisava de reivindicar isso. E esses atores e roteiristas que a gente está falando aqui, que estão fazendo greve, é principalmente os que estão sendo afetados, não é aquele grande astro do cinema, ou aquele grande roteirista que já fez grandes sucessos, não necessariamente esses. Esses até que não vão ser tão afetados com as mudanças hoje em dia. O que acontece muitas vezes é o cara que está na metade do caminho, ou o cara que está começando agora é que está sendo afetado. Ou às vezes o cara que não tem tanta visibilidade. Você pare para reparar numa série, ou pegar, por exemplo, uma série dessas mais, episódicas, assim. CSI. Quantos atores aparecem no CSI? Cada pessoa que aparece lá. Tem episódio que o cara apareceu lá, foi morto na metade do episódio, ou em algum momento lá do episódio, daí aparece no máximo uma vez ou outra, e esse cara não aparece em outro episódio qualquer. Ele só apareceu para ter uma fala, duas ali, participar da cena e morrer. Esse ator, ele é um ator, gente. Ele é sindicalizado, ele precisa desses direitos trabalhistas também, e esse cara não é o grande famosão. Muitas vezes ele é o cara ali que precisa disso ali para pagar as contas e tal, mediano as coisas, né, o nível dele em relação financeira aos grandes atores, assim. Então, esses caras é que estão sofrendo muito mais com toda essa situação. Um exemplo bem prático sobre o que é o royalties ou como que é, dá pra gente pegar, não sei se todo mundo já assistiu Dois Homens e Meio, mas em Dois Homens e Meio tem um personagem que é o Charlie Sheen, o personagem lá, o Charlie Harper, que é interpretado pelo Charlie Sheen, que ele é um músico e que ele compôs alguns jingles e tal, assim. E tem um episódio, por exemplo, em que o contador dele explica pra ele que ele tá falindo, porque o quanto entra de royalties sobre as coisas que ele já gravou, são, né, direitos de uso do que ele já gravou, já compôs, por exemplo, é menor do que o quanto ele gasta. Ou seja, teve um período, ou tem até uma cultura, de certa forma, ali de artistas nos Estados Unidos que fazem parte da indústria, que produziram tantas coisas que fizeram sucesso, que conforme aquilo ali vai sendo vendido, ou vai aparecendo, o dinheiro que vem daquilo ali dos direitos de uso, vai meio que pagando uma mesada ali, uma aposentadoria, uma renda passiva, digamos assim, para esses artistas durante a vida. E muitos dos artistas, no momento de baixa de trabalho, era isso que mantinha eles para que eles conseguissem caminhar com as próprias pernas, porque eles tinham esse dinheiro vindo, já de alguma coisa que ele fez que fez algum sucesso. Agora, hoje em dia, como os cálculos estão bem defasados, por exemplo, não tem mais quase venda de DVD, as televisões não estão comprando tanto séries que já para reprisar, então acaba que isso, os atores, os artistas em geral, os roteiristas, vão tudo perdendo dinheiro com isso e não vão podendo sobreviver dessa forma. Então começa a criar todo um colapso na indústria lá dos Estados Unidos e, consequentemente, isso para o resto do mundo, né? Acaba que se relacionando com essa indústria que é lá dos Estados Unidos. Essa greve, em geral, vai ser muito boa e tem tudo para ser muito boa, porque depois que passar essa greve, a tendência é, pelo menos em algum grau, melhorar a qualidade das produções, porque os atores, os roteiristas vão estar com mais qualidade de trabalho e eles vão vir com todas as ideias que estavam represadas até agora, com todas as produções que estavam paradas, vão vir com tudo e vão trazer muitas coisas com uma qualidade maior, provavelmente, de trabalho. Então vai dar uma subida no nível, tem de tudo para ser bom e eles vão, né, trabalhadores mais felizes vão trabalhar melhor, né? Enfim, outra coisa também, só um detalhezinho para a gente entender o grau de seriedade desse processo, é o Sindicato dos Atores de Hollywood lá e dos Estados Unidos, eles já também se pronunciaram que vão barrar novas filiações ao sindicato de quem estiver fazendo algum trabalho durante a greve. Por exemplo, algum influencer, ou alguém que está promovendo algum filme, fazendo propaganda durante esse momento da greve em que não é para ter ninguém, ator de comercial, por exemplo, fazendo.
ou ator de filme fazendo. Então, se essa pessoa não é sindicalizada e ela for tentar se sindicalizar no futuro, eles vão barrar a filiação dessa pessoa. Por isso também que a gente teve a situação de atores brasileiros que, né, muitas vezes podem ser que nem sejam sindicalizados lá, que nem sejam tão inseridos na indústria, mas que já estão apoiando, assim como a Bruna Marquezine, que falou para todo mundo que é fã dela ajudar a divulgar Besouro Azul, porque ela não vai divulgar, porque ela está colaborando com a greve, porque, né, como atriz ela não pode trabalhar na promoção do filme. Mas enfim, para vocês verem como a Bruna Marquezine foi para os Estados Unidos e já está dentro da greve. Enfim, como que eles conseguem isso? Esse exemplo que eu dei de barrar as filiações mostra, entre outras coisas, que os sindicatos de lá, tanto na parte de roteiro quanto os atores, eles já, com o passar do tempo, que foi se tornando bem uma indústria, essa parte de entretenimento nos Estados Unidos, eles já perceberam que eles tinham que se unir e serem fortes para poder garantir direitos e brigar com os patrões, brigar, né, no bom sentido, sobre os seus direitos, sobre qualidade de trabalho. Então, desde o começo, que foi ficando uma coisa bem profissional, bem formal, eles foram se fortalecendo enquanto sindicatos, enquanto organização de classe de trabalho para estar ali reivindicando seus direitos. Lá eles entenderam que essa parte de produção de shows, de TV, de entretenimento em geral, isso tudo é uma grande indústria, então tem que funcionar com a lógica de os patrões são os donos dos estúdios e os grandes produtoras. Quem é o funcionário tem que se unir como trabalhador dessa grande fábrica. Tanto é que filmes independentes não estão sendo penalizados pelo sindicato. Filmes que não são envolvidos com as grandes produtoras, inclusive a Viola Davis, ela parou um filme que ela estava produzindo, que ela estava fazendo, gravando, em solidariedade ao sindicato. Uma coisa assim de, eu não precisaria, mas não, no caso, uma coisa independente que está acontecendo, pode estar parando muitas vezes por solidariedade, mas não porque vai ser penalizado de alguma forma pelo sindicato ou vai ter alguma briga ali. Não, porque os estúdios independentes, produções individuais, muitas vezes eles estão todos atendendo já as reivindicações dos trabalhadores ou estão fazendo tudo de um jeito ali sem muita verba e tal. E eles estão de acordo também com as reivindicações tanto do sindicato dos roteiristas quanto dos atores. Pelo menos, né, a grande maioria. Então, terceira coisa que eu queria falar aqui é sobre como que isso vai impactar a gente, como que isso vai afetar a nossa vida. Primeira coisa, já tem um tanto de série, o próprio Deadpool 3, que é o filme lá que eu citei já hoje, já tá cancelado as gravações, já tá parado tudo. E ele estava sendo gravado fora dos Estados Unidos, mas daí por causa da questão dos atores e tal. Enfim, deu uma parada em tudo. Muitas coisas agora vão parar. Stranger Things, se não me engano, também já foi travado ali, as retomadas das séries todas vão provavelmente demorar um bom tempo aí, ou pelo menos assim tá suspenso. O que era para ser lançado ano que vem, não se sabe se vai ser lançado ano que vem. Isso vai atrasar a minha série. Pois é, mas aí a culpa não é bem dos atores e dos roteiristas, né? É uma coisa mais dos produtores que poderiam chegar e conversar e ceder. Os trabalhadores ali só estão reivindicando coisas que eles acreditam que são seus direitos e que eles poderiam, né, estarem trabalhando melhor. Então, no caso, esse é o grande efeito que vai ter. Provavelmente o Emmy também não vai ter a premiação no momento em que deveria ser. Outros filmes que deveriam sair agora esse ano vão ser prejudicados de alguma forma. Filmes, às vezes, que precisaria dos atores para fazer a divulgação. Não vai ter toda a divulgação, não vai poder ter toda essa amostra assim, do material por causa dos atores estarem em greve. Enfim, várias séries e filmes que são produzidas nos Estados Unidos vão parar e vão se travar. O que acaba sendo, para o Brasil,
e para os outros países do mundo que têm produções totalmente feitas no país, uma boa notícia de certa forma, que agora pode ser o momento de se aprimorar, de melhorar as suas estruturas e lançar coisas que são feitas totalmente no Brasil, porque, por exemplo, ou né, nos outros países. Mas se algo é feito num estúdio que é feito na Europa, mas que depende de alguma coisa dos Estados Unidos, nesse momento vai travar. Mas se é alguma produção que é integralmente feita no Brasil, agora vai conseguir fazer sem nada estar atrapalhando, desde que seja integralmente feito no Brasil, com atores brasileiros, totalmente, né, nada ligado ao sindicato lá dos Estados Unidos. Isso pode ser uma oportunidade até para o Brasil e para todos os países do mundo. Fica aí também a questão para a gente pensar, por que isso não funciona assim, por que não é assim no Brasil? Que era uma coisa que enquanto eu estava vendo as notícias, pensando muito, tipo, caramba, olha como que eles estão se organizando, por que os artistas, os atores não são assim aqui no Brasil? Enfim, tem uma questão muitas vezes de aqui no Brasil não ser bem reconhecido como uma profissão ou como uma indústria. Tem muita gente que trabalha de maneira bem informal, às vezes a pessoa não tem uma coisa de eu trabalho para tal agência, a agência me contrata e os estúdios respeitam essa contratação com a agência, sei lá. Às vezes é uma coisa muito mais solta, muitas vezes no set de filmagem não tem alimentação para as pessoas, ou a pessoa não ganha nenhum tipo de, sei lá, vale transporte, vale seguro de saúde, né, algumas coisas assim. Então é muito ainda frágil o nosso sistema de trabalho com relação a esse mundo do show business ali, do entretenimento. No Brasil ainda tem muita coisa para caminhar nesse sentido. Às vezes tem um tanto de coisa mais desenvolvida em Rio e São Paulo, em alguns núcleos pelo Brasil, mas no Brasil inteiro não está bem difundido isso, essa lógica de trabalho. Os sindicatos ainda são um bom tanto fracos em relação também à colaboração dos próprios trabalhadores, assim. Então tem uma fragilidade assim nesse sentido. E também que tem, de certa forma, no Brasil, uma super valorização, muitas vezes, tanto da parte das TVs, streamings, cinemas, com valorização muito mais com o que é de fora do Brasil do que com o que é brasileiro. E aí, com isso, você não tem uma indústria nacional bem fortalecida nesse sentido. E aí, se parar todos os lançamentos de filmes brasileiros esse ano, muita gente não vai nem perceber quais filmes que saíram, qual que ficou parado, o que isso afetou. Então, fica bem fragilizado nesse sentido. Então, o Brasil ainda tem um bom tanto a crescer, a minha visão, com relação a essa questão de profissionalização, de criar uma indústria forte, de se entender como uma indústria e de também valorizar a própria produção nacional. Fica aí para vocês, se vocês tiverem alguma nova notícia, alguma coisa que vocês gostaram sobre esse assunto, comentem aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve para saber mais assuntos relacionados ao teatro, arte, cultura, entretenimento. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.